Belezinha, pessoal? Vamos matar aí a nossa equaçãozinha, põe na telinha. Pessoal, olha só. Então, J1, 40C sobre 300. Então, J1 mais J2 é igual a 512. Então, J1, 40C sobre 300. O J2 está aqui, 24C sobre 300. Então, aquela questão 2 em 1, né? Juros simples e equação. Aí nós temos uma soma entre frações com o mesmo denominador. O que, que eu posso fazer na história? Isso. Conservo o denominador e somo. Então, 64C sobre 300 é igual a 512. Aí o que, que nós temos aqui agora? Uma proporção. Então vamos fazer aquele velho conhecido cruz credo aí da história. Então 64C é igual a 512 vezes 300. Segura só um pouquinho a canetinha nervosa, porque 512 divide por 64. Então eu vou segurar um pouquinho. 512 vezes 300 sobre 64. Então isso daqui por 64 dá 8. Então 512 dividido por 64 dá 8. Então o capital é 8 vezes 300. Capital 2.400. Beleza? Então nosso capital aí 2.400 na história. Firmes e fortes, tranquilos aí na situação. Depois de uma belíssima questão como essa, marca a letra A, feliz e sorridente aí na história. A nossa oitava questãozinha aí, a última, TRT da 15ª região. Vamos lá na história. Romualdo recebeu 15 mil reais, referentes a uma indenização trabalhista. Dessa quantia, retirou 20% para o pagamento dos honorários de seu advogado. E o restante aplicou um investimento a juros simples, a taxa anual de 18,75%. Quantos meses Romualdo deverá esperar até que possa retirar 15 mil reais dessa aplicação? Então você tem que ter só um cuidado aí. Primeiro, o seu capital não é 15 mil. Ele recebeu 15 mil, ele retirou 20% para o pagamento dos honorários do advogado. Então, o nosso capital corresponde a 15 mil menos 20% de 15 mil. Então, o capital é igual a 15 mil. 20% de 15 mil, gente, é 20 sobre 100 vezes 15 mil, dá 3 mil. Então, o capital dele é de 12 mil reais. Esse é o capital envolvido na história. Aí o que, que nós temos na situação agora? Um capital de 12 mil. Ele quer retirar 15 mil, então significa dizer que ele quer ter um rendimento de 3 mil, já que o montante dele é de 15. Cuidado, a taxa anual dessa aplicação é de 18,75% ao ano. Então, vamos trabalhar com 18,75%. Agora, o único cuidado que eu vou ter é que eu, trabalhando com essa taxa de 18,75%, a minha resposta vai sair em anos. Então esse é o grande cuidado aí da história. A minha resposta ela será anual. Aí depois eu faço a transformação para meses. Vamos lá, firmes e fortes. Então J é igual a C vezes I vezes T sobre 100. O rendimento é de 3 mil. O capital 12 mil. A taxa 18,75.
O tempo é a diversão sobre 100. Vamos cortar os zerinhos. Então eu tenho 3.000. Opa, deixa eu apagar aqui rapidinho. E aí você tem 120 vezes 18,75. Então 2.250T. E aí fazendo a transformação ao mesmo tempo, 2.250T é igual a 3.000. Beleza? Então, ó, o tempo é igual a 3.000 dividido por 2.250. Vamos cortar o zerinho. Teremos aí 300. Por 225. Simplificando por 25, nós teremos 12 e 225 por 25 vai dar 9. Então, simplificando aqui por 3, nós vamos encontrar 4/3 de ano. Não esqueça que essa resposta ela é anual. Então, nós temos 4/3 de ano aí na história. Então, como é que eu transformo 4/3 de ano? É simples. Um ano corresponde a 12 meses. Então, 4/3 vezes 12. Aqui subentende-se que é 1. 4 vezes 12, 48. Dividido por 3. 16 meses. Então, ele vai precisar aí de 16 meses para ter um rendimento de R$3.000. Ou seja, receber a quantia inicial, que era os 12 que ele investiu, mais os 3.000 de rendimento, ele vai receber R$15.000. Beleza? Vamos voltar lá. Então, a nossa resposta, letra A igual a 16. Vem comigo. E aí, para finalizar o nosso rendimento, vamos iniciar um pouquinho o estudo sobre juros compostos. E aí eu queria comentar algumas coisas. Os juros compostos, ele é uma capitalização exponencial, é uma conversão exponencial na história. O que você tem que ter cuidado, por exemplo, se o seu edital vem juros simples e juros compostos, tem uma pegadinha de prova, põe na telinha aí. A palavra capitalização, ela refere-se exclusivamente aos juros compostos. Então você tem que ter cuidado com isso. A expressão capitalização refere-se exclusivamente a juros compostos. Belezinha? Tranquilos? Então vem comigo. Então falou em capitalização, você já sabe que se refere-se a juros compostos aí na história. Aí o que acontece na situação? O regime composto, só para fazer um comparativo, no regime simples, o valor é sempre calculado sobre o capital. Sobe um pouquinho comigo. O regime composto, não. Os juros, ele é cobrado através do capital mais o rendimento do mês anterior. Então, enquanto no regime simples o valor ele é constante, no regime composto, não. Ele vai atropelando, ele vai sempre aumentando. Cada mês que passa, o valor do rendimento é sempre maior do que o anterior, que é o chamado juros sobre juros.
Um conceito errado que vocês têm, vamos lá, Gregory, se você fosse aplicar o dinheiro, você vai aplicar a juros simples ou a juros compostos? Gregory respondeu a juros compostos. Lógico, pessoal, não sou besta, mas aí cuidado, Gregory, porque depende. Depende do prazo. Porque, por exemplo, se você aplicar a uma taxa mensal durante um mês, tanto faz simples ou composto. O rendimento é o mesmo da história. Então, não vai interferir muito na situação. Agora, se você aplicar num período superior a um mês, aí os juros compostos, eles rendem mais na situação. Peraí, professor, para. Se eu aplicar mais de um mês, juros compostos é melhor. Isso eu sei. E menos de um mês? Aí que o pessoal cai na pegadinha. O simples é melhor. Para rendimento de curto prazo, ou seja, inferior a uma capitalização, o rendimento simples ele é melhor. Ele é superior na história. Então esse é o cuidadozinho da situação. Então põe na telinha aí. Vamos primeiro estudar a parte gráfica dos juros compostos. Estudar os gráficos aí da situação. Depois vamos para o nosso comparativo da história. Então, o primeiro caso, que é a relação tempo versus juros. Então, o gráfico é uma função exponencial, uma curvazinha assim. Então, aqui é o tempo, que é o eixo X, vamos estudar na próxima aula a função. E aqui, os juros da história. Beleza aí? Dá aquela paradinha especial. Caso 2. Que é a relação tempo versus montante. Pronto, isso a gente sai do capital. Aqui o nosso C, que é o capital. Aqui é o tempo. E aqui é o montante. No tempo 0, eu estou devendo apenas o capital. Ou seja, apenas a quantia emprestada no momento. Beleza aí? Tranquilos? Aí, vamos fazer o processo. Vou apagar aqui. Comparativo. Apaga aqui também. Então, lá a gente faz as formas. Como é que é esse processo comparativo, Bruno? Comparação, olha só. Eu tenho uma relação gráfica aqui. Então, a reta, uma capitalização. Aqui é JS. Aí eu tenho a minha curvinha aqui. JC. Então, JS, juros simples. JC, juros compostos. Quando o tempo da minha aplicação financeira for superior a uma capitalização, os juros compostos serão maiores do que os juros simples. Isso, né, levando em consideração o mesmo capital e uma mesma taxa na história. Beleza? Então, para o mesmo capital e uma mesma taxa. Então, não esqueçam disso. Para o mesmo capital e uma mesma taxa na situação. Se o meu tempo for igual a 1, JC é igual a JS. Então, para uma capitalização, e aí o pessoal se perde muito nisso,
Se o prazo da aplicação for 1 mês, a questão não precisa informar a modalidade. Porque para uma capitalização apenas, tanto faz você utilizar a fórmula dos juros simples ou dos juros compostos. O valor encontrado será o mesmo. Agora, se o seu tempo for inferior a uma capitalização, os juros compostos serão inferiores aos juros simples. Lembrando que a boca, ela aponta para o maior na história. Beleza? Tranquilos? Então esse é o processozinho da história. JC maior do que JS, JC igual a JS, JC menor que JS. Isso tudo depende do tempo. Vamos às fórmulas? Então vamos lá. No regime composto, para cálculo, a melhor fórmula é essa. M é igual a C, abre parênteses, 1 mais I, fecha parênteses elevado a T. Não esqueça que esse I, ele tem que estar na forma decimal. Isso é muito importante aí, não esqueça de transformar. Então, no regime simples, a melhor fórmula é a dos juros para cálculo, e no regime composto, a fórmula do montante é a melhor para o cálculo. A fórmula dos juros é igual Opa, deixa eu apagar aqui, faltou ali o negócio. Capital mais I elevado a T menos 1. Que na verdade é o montante menos o capital. Aí coloca esse chamado fator em evidência. Então J é igual a C, 1 mais I elevado a T menos 1. Então esse é o resultadozinho aí da situação. Beleza? Então não esqueça aí de transformar a situação. Gente, eu queria puxar uma questãozinha aqui, vou pular a primeira por enquanto, eu vou aqui para a quarta questão. Isso. Para a gente só debater esse tema de comparação aí que é bem interessante na história. Então, Caixa Econômica Federal, como eu falei com vocês, esse processo de gráfico, esse processo comparativo, ele ocorre entre funções na história. Então, o gráfico a seguir representa as evoluções no tempo do montante a juros simples e do montante a juros compostos. Ambos a mesma taxa de juros. M é dado em unidades monetárias e T na mesma unidade de tempo a que se refere a taxa de juros. Então está aí o comparativo. Capital. Observe que tem que ser a mesma taxa e o mesmo capital, viu, gente? Analisando o gráfico, conclui-se que para o acreedor é mais vantajoso emprestar juros compostos sempre errado. Depende do intervalo de tempo. Letra B, compostos, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo. Então também está errado aí na história, porque na verdade se a unidade de tempo for menor, é melhor o regime simples. Então a letra B está errada aqui porque ele utilizou compostos. Na verdade, nos juros simples, se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo, ou seja, menor do que uma capitalização. Letra C, simples sempre, está errado, né? Depende do prazo. Letra D, simples, se o período do empréstimo for maior do que a unidade de tempo. E a nossa resposta correta aí, questãozinha 0800, simples se o período do empréstimo for menor do que a unidade de tempo. E realmente essa é a nossa resposta correta, não pode esquecer, vem comigo. Se for maior do que a unidade de tempo, ou seja, maior do que uma capitalização, os juros compostos é a melhor opção. Se for igual a uma unidade de tempo, ou seja, uma única capitalização, eles são iguais, tanto faz. Se for menor do que uma capitalização, aí sim os juros compostos é pior. É melhor o simples para o período inferior a uma capitalização.
Então eu queria comentar essa quarta questãozinha aí, que é uma relação bem legal. Só para a gente não ficar sem calcular, né, sem desenvolver esse trabalho braçal, vamos matar a nossa primeira questãozinha aí. E aí na próxima aula, vou ensinar a primeira ou segunda questão aí na história. A quantia de 15 mil, ela é emprestada a uma taxa de juros de 20% ao mês. Então não esqueçam disso aí. 20% ao mês. Agora nós temos aquela preocupação. Isso. Observar a modalidade da história. Então 15 mil. Vou botar aqui o marca-texto. 15 mil. Taxa de juros de 20% ao mês, aplicando-se a juros compostos. Então, o valor que deverá ser pago para a quitação da dívida 3 meses depois é... Então, o capital, 15 mil. A taxa, não esqueça, 20%, ou seja, 20 sobre 100, que corresponde a 0,2. Então a minha taxa aí é de 0,2 na história. E o meu tempo corresponde a 3 meses. Qual é o problema do regime composto? É que você tem que estar afiado no seu trabalho braçal. Por quê, Bruno? Vamos lá. M é igual a C, 1 mais I elevado a T. O nosso capital é de 15 mil. O I, 0,2. O tempo, 3 meses na história. Então, o nosso montante será igual a 15 mil, 1,2 a terceira. Por que o trabalho braçal tem que estar desenvolvido? Porque você vai ter que fazer essa conta na mão. Então, 1,2 vezes 1,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Então nós temos 1,44. Soma aqui, ó. 0. 4 mais 0, 4. 2 mais 2 é igual a 4. Aí você tem 1, 2. Então nós temos 2 números após a vírgula. Só que aí nós não podemos esquecer de um detalhe. Nós não queremos esse número ao quadrado, nós queremos o quê? A terceira. Então aí você vai ter que pegar 1,44 e vai multiplicar por 1,2. Então 4 vezes 2 é igual a 8. 2 vezes 4 é igual a 8. 2 vezes 1 2. Aí continua o mesmo processo. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Aí agora vamos somar. 8. 8 mais 4, 12, vai 1. 1 mais 2, 3 mais 4, 7. Então nós temos 2, 3. 3 números após a vírgula. 1,728. Então esse é o processozinho da história. Beleza? M é igual a 15 mil vezes 1,728. Aí eu vou dar uma dica a vocês. 15 mil é a mesma coisa que 15 vezes 1000. Então eu posso cortar esses 3 zeros e caminhar essa vírgula 3 casas. Eu posso tranquilamente realizar esse processo aí. Então M é igual a 15 vezes 1728. Então nós temos aí um montante de 25.920. Então o regime composto ele é fácil. O que complica ele, você tem que fazer esse trabalho braçal da história. Desenvolver essa partezinha aí do trabalho braçal, dos números decimais na situação. Então capital, não esqueça de realizar a transformação. 20% nós utilizamos na forma decimal da história. Então 0,2. Tá certo? Então voltamos lá. Então a letra B, 25.920.
Vem comigo aqui. Pessoal, uma dica importante é o seguinte: tira a calculadora da vida de vocês agora. Porque o regime composto que pega são as contas, não pode esquecer do tempo de prova. Então você tem que desenvolver esse trabalho braçal na história, tá certo? Então na próxima aula a gente vai ver mais questões de cálculo, vamos ver perguntas sobre capital, sobre a taxa e o tempo. Ou seja, vamos estar preparados para qualquer possibilidade de pergunta sobre o tema, ok? Então queria agradecer a todos pelo carinho novamente, desejar um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada e até a nossa próxima aulinha.